Glória a Deus. Então, semana passada nós falamos sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Na intensidade, na constância, na qualidade. É ou não é? Na quantidade. Então, tudo que eu planto, eu colho. É uma lei universal que Deus estabeleceu. E às vezes nós colhemos coisas ruins na nossa vida, e só Deus para nos alertar. Olha, você está colhendo isso porque você, em alguma área da tua vida, você plantou. Então é importante a gente entender que se nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos entender isso, tá? Vamos colocar assim, vamos fazer uma prova. E a vida, ela é o quê? Uma prova. A vida não é uma prova, vamos colocar assim, ela na realidade, a vida ela é uma professora, mas uma professora má. Porque ela primeiro dá a prova, depois que dá a lição. É ou não é verdade? Mas Deus é um bom professor. Porque primeiro ele dá a lição, depois é que dá a prova. Com qual que você vai ficar? Quem quer ficar com um professor bom aí, que é Deus? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado. O teu professor é o melhor do universo. Te ama. Está te dando lições em cima de lições. Amém? Aí ele te dá uma lição. Você vai e na erra. E o melhor de tudo, gente, a prova é com consulta. Ainda pode colar. Nunca vi isso. Você pode colar do teu amigo, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, do pastor. É ou não é verdade? Amém? Você recebe a lição. É por consulta. Pode colar e ainda erra. Aí arrego, né, irmão? É ou não é? Amém? Então nós vamos ver aqui mais uma vez, né? Vamos falar sobre uma grande promessa que nós tivemos, que é o pai da fé, que é Abraão. Né? Então, não tem como falar de fé sem falar em quem? Em Abraão. Não tem como falar de paciência sem falar dele também. Não tem como falar de fidelidade sem falar dele, de oferta sem falar dele. E não tem como falar de amigo de Deus sem falar de Abraão. Aleluia. Isso é muito importante. Vou falar uma coisa para vocês, nós vamos ver hoje aqui, que Deus, ele resolveu abençoar, olha só, abençoar todas as famílias na terra em Abraão. Então é alguém para ser estudado. É ou não é verdade? Amém? Quem quer ser abençoado em Abraão aí? Não tem como ser abençoado sem ser por ele. Mas e Jesus? Semente de Abraão. Em Jesus Cristo foi cumprida a promessa feita em quem? Em Abraão. Então, abra a palavra de Deus em Gênesis, né? A pastora Maritza, missionária, pastora missionária Maritza. Um dia eu vou parar de falar isso. A pastora, ela ama o livro de Gênesis, né? É uma bênção mesmo. E nós vemos que Deus, é o início de tudo, né? Realmente é algo maravilhoso também. A gente, quando termina o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, quando a gente termina o livro de Gênesis, você fica com uma certa saudade, né? Como assim, um gostinho de quero mais, né? Quem achou, diga amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora vem a promessa: e far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cadê as famílias da terra aí? Amém. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e agora orasse comigo. Peça ao Pai que fale contigo através dessa mensagem, amém? Que nos use. Pai, em nome de Jesus, junto com o teu povo, agora eu quero te pedir, Senhor, unindo a nossa oração a ti. Senhor, venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos ouvir. Sempre oro assim, porque nós precisamos de ti. Precisamos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmão, é claro que, por exemplo, para que uma promessa seja cumprida na minha vida e na sua vida, é importante que nós tenhamos, primeiramente, uma coisa chamada fé.
E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos isso em toda a trajetória da palavra de Deus, o que é a falta de fé? O que é a falta de fé grave quando Deus fala na Bíblia? É quando nós não acreditamos na palavra de Deus. Quando nós desacreditamos na palavra de Deus, ou desacreditamos nas promessas que Ele faz para mim e para você, sejam promessas de bênção ou de maldição, não importa, mas são promessas. Tem gente que fala, não, mas Deus não vai castigar ninguém. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. Vamos colocar assim, diz ainda que existe uma coisa chamada justa retribuição, está lá nas epístolas. O que é justa retribuição? Ele é o justo juiz, então ele retribui de acordo com o nosso plantio, com as nossas ações, com nossas intenções, né? Com nossos pensamentos. Então é muito importante a gente entender isso. Então toda vez que eu não acredito na palavra, significa que eu estou desacreditando no próprio Deus que deu a palavra. Porque Ele mesmo é o fiador da palavra dele. Ele fala para Jeremias assim, capítulo 1, versículo 12. Segunda parte, ele diz assim, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Por isso que Jesus fala assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É impossível a palavra de Deus não se cumprir. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Então, aquilo que está escrito, pode ter certeza que vai acontecer. Existem promessas que Deus fez para o mundo que são incondicionais, não tem solução. Deus um dia vai julgar todo esse mundo e vai exterminar esse mundo, é assim que funciona. Por isso, céus e a terra vai passar. Então, não há nada que eu e você possamos fazer, a não ser resgatar desse mundo as pessoas que estão perdidas. Amém? Não tem como mudar isso. Mas existem promessas que estão condicionadas à nossa atitude, como nós vimos semana passada. E essas promessas são muito importantes porque elas vão fazer com que você entenda como você vai ser abençoado e como não. Como eu posso conseguir para a minha vida aquilo que eu necessito, que eu preciso, ou vou deixar passar. Quem já perdeu oportunidade na vida e se arrependeu depois aí? Quem já recebeu? Tem uma palavra lá em Amós, capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém? E existem pessoas que fazem uma análise muito errada dessa palavra. Como faz errado? Por exemplo, diz que há um tempo determinado para tudo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Ponto. É assim. Então, tem pessoas que no tempo de plantar, elas não plantam. Aí depois elas querem colher. Vão colher? Ah, mas não é tempo de colher? É tempo de colher para quem? Oh, meu Deus, fala com a pessoa, isso é lógico. Mas tem gente que acha que não, é porque a qualquer tempo é tempo de colher. Não, claro que não, gente. Então eu não posso perder o que a gente fala aí fora, quem joga bola, o tempo da bola. Quem entendeu o quê? Quem já viu aquele, né, já falei outro dia aqui brincando, mas quem já viu aquele bem ruim, a bola passa, aí o jogador vai e sobe depois. Aí você fala, ganha tanto para nada. O pessoal xinga, né? A genitora do indivíduo, é verdade, não é? É ou não é? Então, é importante a gente entender que nós precisamos também captar o que a Bíblia diz para a nossa vida. Eu preciso entender que tem um tempo que eu tenho que estudar, tem um tempo que eu tenho que trabalhar, tem um tempo que eu tenho que tirar para orar, tem um tempo que eu vou impor as mãos para curar, para libertar, para pregar. Glória a Deus. Jesus tinha um tempo que ele se retirava para orar. Tinha um tempo que ele ia para o meio do povo para poder abençoar. Glória a Deus. Mas existe um tempo determinado e eu também não posso perder esse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu preciso pedir a Deus, em primeiro lugar, sabedoria. Para poder saber qual o tempo em que eu não venha perder nenhuma oportunidade de bênção para a minha vida. Glória a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Tem gente que perde, não adianta, perdeu, gente. Ah, tu está ali no ponto de ônibus. Ah, chegou atrasado, o que acontece? Mas há o tempo de pegar o ônibus. E você perdeu. Porra. É ou não é?
Não tem solução. Então é importante a gente entender isso. A gente precisa entender o que a Bíblia diz de maneira literal e espiritual. Essa é bem literal. Então eu não posso perder as minhas oportunidades, né? Por exemplo, vamos colocar aqui. Oportunidade é geralmente sempre assim. A gente, sabe, quando tem uma pessoa que a gente ama, está perto, aí você nunca fala que ama, ninguém agradece por nada. Aí depois que a pessoa vai embora, fala, puxa vida, podia ter feito isso. É ou não é verdade? É ou não é? Mas aí, já foi, já era. Então fala com a pessoa que está ao seu lado assim, Jesus te ama e eu também. Já matou uma parte hoje. Quebrei teu galho. É ou não é? É ou não é? Então é importante a gente entender que sempre é tempo para dizer que ama. Né? Mas, por exemplo, uma criança tem o tempo que nós precisamos corrigir. Tem ou não tem? Tem gente que a criança fez um problema ontem e vai corrigir hoje. Ela nem sabe por que vai estar sendo corrigido. Não é assim ou não é? Então você tem que saber a hora até de corrigir, como corrigir. Né? Então tudo isso também está na palavra de Deus. Né? Ensina a criança o caminho que deve andar, opa, e ande quando for velho, não se desviará dele. Então, para não se desviar quando mais velho, tem que ensinar quando é criança. A promessa se cumpre quando eu faço aquilo que Deus determina. Glória a Deus. Então, o pai da fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu preciso entender que tudo que está na palavra de Deus serve para instruir o homem e a mulher de Deus, para que nós sejamos perfeitos diante do Senhor. Aleluia. E viemos colher tudo de bom que Ele tem. Deus deseja que você colha coisas maravilhosas na tua vida. Ele deseja que você suba todos os dias de nível com Ele. Ele deseja que a tua vida não seja pequena. Eu estou sendo claro aqui, irmão? Quem limita isso somos nós. Eu vou mostrar, inclusive, na vida de Abraão, alguns problemas que ele teve, que não precisava ter. Porque, em determinado momento, alguém não vou falar que foi Sara por causa das filhas de Sara, né? Alguém botou uma pilha em Abraão, é ou não é verdade? Abraão nem queria bater o pé, isso eu não quero, não faz, é ou não é? Olha, e ela está rebatendo, gostei. A defesa aqui das mulheres. Vocês têm uma intercessora aqui. Mas o que eu quero dizer é que Abraão, a Bíblia, quando diz que Deus fez aquelas promessas para Abraão, você nota que antes Deus deu uma determinação para Abraão. Qual foi a determinação? Sai da tua terra, da casa da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Então, aí ele fala, ó, vou abençoar você grandemente, farei o teu nome gigantesco, farei de ti várias nações, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. É ou não é verdade? Você será uma bênção. Deus reitera essa palavra várias vezes, só que ele dá uma determinação. É para ser cumprida, só isso. Então, o primeiro passo que Abraão teve para ir na direção da concretização da bênção que Deus havia prometido para ele, foi obedecer. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, eu vou ser bem chatinho, eu quero tua ajuda. Fala assim, sem obediência, não há demonstração de fé. Não existe isso, gente. Se não obedece a palavra, como é que você quer que ela se cumpra a promessa na sua vida? Então, as bênçãos que Deus falou que ia derramar sobre a vida de Abraão, seus filhos, toda a sua descendência, inclusive abençoar todas as famílias da terra, e engrandecer o nome dele como nunca houve um nome tão grande quanto o de Abraão, e nunca houve mesmo. Nós estamos falando aqui sobre quem hoje? Quantas igrejas hoje estão falando no nome de Abraão? Hã? Vai lá no meio do judeu, lá em Israel, fala de Abraão. Pai Abraão. Vai lá no Islã, fala de Abraão. Pai Abraão. Vai no meio dos cristãos, cadê os servos do Senhor Jesus Cristo? Herdeiros de Abraão. Deus fala que ia fazer dele grandes nações poderosas. E não são nações poderosas? As maiores nações da terra, se você repara bem, são descendentes de quem?
de Abraão. Deus cumpriu ou não na vida dele? E vai cumprir na sua se você fizer a mesma coisa. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Gente, passaram-se, gente, olha, 3.700 anos, quase 4.000 anos atrás. Gente, e Deus cumpriu cabalmente o que falou de Abraão. Como é que não vai cumprir na minha e na sua? Aquilo que ele promete, ele cumpre. Você acha que Deus... A Bíblia diz que, olha, é impossível Deus mentir. E nós vemos isso na palavra dele. Então, o que Deus deseja para a sua vida são ricas bênçãos dos céus. Mas eu tenho que saber me posicionar de acordo com aquilo que ele estabelece para que a bênção venha sobre a minha vida. Um exemplo bem claro, bem pequeno, até para criança. Ali tem uma cachoeira, estou cheio de calor, está caindo água maravilhosa. Aí eu estou aqui, ai meu Deus, que calor. Aí o pessoal fala, vai para a cachoeira, só botar a cabeça ali. Aí você, mas será que está boa a água? Vai lá para a cachoeira, não, mas aí eu vou sair molhado. Arrego, meu irmão. Tem gente que é assim. A cachoeira de bênção está ali, vai para debaixo da cachoeira, meu irmão. Amém? É isso, eu estou falando isso aí porque nós somos crianças diante de Deus, não é? É melhor chamar a professorinha para dar aula. Porque é bem claro isso. Ele faz uma promessa, mas dá determinação em cada promessa que ele faz. Então, o que eu quero falar com você hoje, presta atenção, não é sobre uma promessa específica. Eu quero falar com você hoje sobre a sua herança em Abraão. Quem entendeu bem aqui? Amém? É muito mais do que uma promessa específica de prosperidade, de família, para a sua vida. É muito mais do que isso. Nós vamos falar isso ao longo de outras mensagens. Mas hoje eu quero que você entenda uma coisa. Se você acredita na palavra de Deus, como Abraão acreditou, logo você, a Bíblia fala, eu vou mostrar para você ali, que logo você passa a ser herdeiro da mesma promessa de Abraão. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então presta bem atenção, a Bíblia diz que Abraão, olha só, qual a atitude da fé? Olha a fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala comigo assim, primeiro passo, para que as bênçãos de Deus venham sobre a minha vida, é ter fé. Amém? Então, como é que Abraão demonstrou que creu? Porque ele obedeceu. Então, sem obediência, sem prática, não existe fé. É contação de história. Glória a Deus. Amém? Obedeci, vou ser abençoado. Não obedeci, não, eu creio, mas é melhor se eu cumprir primeiro. Não vai receber. Jesus, até o Senhor Jesus, ele fala assim, estes sinais, curar enfermos, expulsar demônio, seguirão os que crerem. Então, eu creio e os sinais vêm atrás. Eu tenho que ver o sinal para eu crer. Aí é Tomé. E Jesus falou, Tomé, seja crente, meu irmão. Tomé nem crente era. Cadê os crentes do Senhor aí? Quem quer sinal na sua vida aí? Então não corre atrás de sinal. Tem muito crente correndo atrás de sinais. Por isso estão errados aí. Estão errados demais. E ali tem sinal ali. Meu Deus do céu. Isso não é crente. Deu para entender bem? Os sinais seguem aos que crerem. Você tem que ir atrás da palavra. A palavra vai gerar fé. E você vai ter atitude. E os sinais virão e te alcançarão. Amém? Então, a obediência de Abraão demonstrou que ele tinha o quê? Fé. E a constância naquilo que Deus mostrou também demonstrou a fé. E aí Abraão vai seguindo. Ele vai seguindo a direção que Deus vai mandando. Vai para um lado, vai para outro e tal. Aí Deus vai... E o que Deus faz contigo? Quando Ele te dá uma palavra que às vezes demora um pouquinho. Deus vai e Ele sempre ratifica. Ele sempre confirma a bênção para você. Tem muita gente que já recebeu mensagens aqui de bênção e hoje Deus vai confirmar com você essa bênção na tua vida. Amém? Ele sempre confirma.
Aí Deus chama Abraão de novo e fala, Abraão, olha, vou falar uma coisa para você, eu vou engrandecer o teu nome e vou abençoar você de maneira rica e poderosa. E em determinado momento Abraão ficou meio triste, você sabe dessa história, ficou lá na tendazinha dele e falou, Senhor, como é que o Senhor vai me abençoar? Eu já estou com idade avançada, né? E Sara também, e o único, quem vai herdar tudo que eu tenho vai ser o Eliezer, né? Eliezer, que é o Damasceno, que está lá na minha casa. Aí Deus fala com ele, não, rapaz, fica tranquilo, vem aqui. E Deus sempre faz isso comigo, com você. Ele te dá uma promessa, você segue o que ele manda, e daqui a pouco ele, como você segue, ele te dá um sinal de que ele vai cumprir aquilo que ele está falando. E ele chama Abraão e fala, dá uma olhadinha nas estrelas aí. Gente, eu fico imaginando, quem gosta de olhar o céu aí à noite nas estrelas aí? Eu e o marido, a gente de vez em quando fica fazendo isso, né? Eu amo ver, né? Você imagina naqueles lugares, na roça, aqui não dá para você ver muita estrela, não, mas na roça dá para ver bastante. Quem já viu estrela na roça aí, não é bom? É legal, né? Você imagina naquela época não tinha luz em lugar nenhum, no deserto, como é que era, né? Aqui não tinha poluição, aquele céu, ele falou, dá uma olhadinha nesse céu aí estrelado aí. Aí Abraão olhou. Se alguém puder contar o número dessas estrelas, vai contar o número dos seus filhos. Não era um nem dois, na época tinha muito pouca gente na face da terra. E hoje tem quantos? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. E quantos são filhos de Abraão? Bilhões e bilhões. Quem entendeu bem aqui? E aí, ó, se alguém puder contar, vai contar o número dos seus filhos. E Abraão ficou feliz com aquilo, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Abraão, quando Deus confirma essa promessa que ia, né, fazer dele sair um garoto, e deu até o nome de Isaac, a Bíblia diz que Abraão riu. Você sabia que Abraão riu? Por que Abraão riu? 100 anos. Na época devia ter mais vigor do que hoje, né, gente? A gente já com 50 está caindo já aos pedaços. Mas, né, estou brincando. Mas, com 100 anos, ele falou, mas eu com 100, Sara com 99, como é que vai ser isso? E aí, Deus vai e continua falando com Abraão naturalmente. E fala com ele, você vai ter um filho, rapaz, fica tranquilo, e vai ser uma bênção. Mais tarde, Deus vai e confirma essa mensagem de novo. Mais uma vez, só que agora ele está numa tenda, Deus aparece para Abraão, presta bem atenção, Deus aparece para Abraão, Abraão fala, Sara, corre lá para fazer um negócio lá para, né, o Senhor, né, o Senhor tem uma forma corpórea, os anjos com ele, e aí ele foi lá, comeu um guisado lá com Abraão, e a Sara estava dentro da tenda, e aí Deus conversando com Abraão a respeito das coisas que estavam acontecendo, inclusive sobre Sodoma e Gomorra, e aí Sara está atrás da cortina fazendo o quê? Ouvindo. Fala que a mulher sempre ouve, né? Então tem que ficar tomando cuidado. Às vezes eu tô num restaurante jantando com a Maria, tem que bater no papo, aí ela fala assim, nossa, como é que pode? Fulano ali falou isso assim, assim. Aí eu falo, como assim, aonde? Aí ela, não, eu estou ouvindo. Eu falo, então tu não está prestando atenção em mim? Ela consegue saber o que o cara está falando, o que o outro casal está falando, ainda né? Que eu, assim, por isso que é filha de Sara. Ela, mas Sara riu quando Deus fala que daqui, ó, Deus fala assim, daqui 1 ano eu vou voltar e você vai estar, Sara vai estar com o filho no braço. E aí Sara riu, porque a Bíblia diz, já tinha cessado os costumes das mulheres, aquela coisa toda. Eu falei, Abraão também, ó, né? Ela está com dificuldade, aí, né? Aí ela riu. Quando ela riu, aí Deus fala com ela do outro lado da cortina, você está rindo por quê, Sara? Aí Sara levou um susto, porque, né, ela não falou nada, só pensou. Aí ela vai e fala o quê? Fez igual a Luísa. A gente, Luísa, que você fez isso? A Luísa outro dia falou assim, não fiz não, vovô. Você viu que foi ela? Sara, na mesma hora, falou o seguinte, não ri não. Alguém riu aí, foi eu não. Só tinha ela dentro da tenda, quem quer rir. Mas ela, né, o temor. Mas o que eu quero dizer é que isso acontece comigo, com você. Quando a promessa que Deus faz quer fazer na tua vida é muito grande, a gente olha logo para a impossibilidade.
Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas o que eu quero dizer é que o mesmo Deus que fez milagre na vida de Abraão e de Sara é o que está aqui hoje para fazer milagre na tua vida. É o mesmo, não mudou. Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fala com o irmão que está. Se você já riu ou desanimou, fica tranquilo, Abraão também fez isso, Sara também fez, mas Deus cumpriu na vida deles no nome de Jesus. E vai cumprir na sua também. Quem crê que Deus vai cumprir na sua? Amém? O que nós precisamos ser com Deus é sinceros. Não está nem no script isso aqui, mas vou falar com você aqui. Precisamos ser sinceros com Deus. Deus ama a sinceridade, sabe? É o primeiro atributo que Deus declara de Jó nos céus para todos os anjos e na presença do diabo. Quando Satanás aparece na presença dele, e aí Deus faz uma pergunta: de onde você vem? Ele de rodear e passar pela terra. Aí Deus vai e fala: você viu meu servo Jó? Deus todo feliz, né? Meu servo Jó? Homem, primeira coisa, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o servo de Deus. Amém? Cadê o povo sincero com Deus aí? Não tenha medo de falar com Deus. Fala: Senhor, como é que isso vai acontecer? E Deus vai confirmar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Foi o que aconteceu. E aí Deus vai dar o filho para Abraão e para Isaac. E aí as coisas aconteceram. O garoto cresce, você conhece a história, e num determinado momento, o garoto já está com uma idade melhor, e aí Deus fala o seguinte: agora você vai pegar esse filho que eu te dei, que você peregrinou 25 anos da sua vida, que você achou que não ia acontecer, que eu falei que ia cumprir a promessa na vida dele, e eu quero esse filho agora, quero que você sacrifique esse filho para mim. Parece um absurdo, porque Deus nunca pediu isso de ninguém, e nunca pediu na história sacrifício humano, nem muito menos do filho de Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele leva o filho para que ele venha sacrificar o filho. Você conhece a história, tem até um quadro bonito pintado, né? E a Bíblia diz que quando Abraão, eu não vou contar sobre essa parte, não vou logo para o final, quando Abraão levanta a mão para poder sacrificar o garoto, imagina o coração de Abraão. Quando a gente fala assim, parece tranquilo, mas Abraão demorou dias para chegar até aquele lugar, e o garoto perguntando: Senhor, tem a lenha, mas cadê o sacrifício? E com certeza Isaac já tinha ouvido falar que nos povos em volta sacrificavam os filhos. Quem entendeu bem aqui? Você imagina o coração, a dor de Abraão, e não falou nada para Sara, que se fala, com certeza ele ia voar no gogó dele, não é verdade? Né? Não ia deixar de jeito algum, e não estava errada, né? Mas Abraão vai, e aí Deus vai e fala com ele: olha, não faças tal, porque eu sei que agora você teme realmente a Deus, e que você me ama mais do que tudo. O que eu quero dizer com isso? Quando isso acontece, Deus já não faz uma promessa mais para Abraão. É aqui que eu quero que você entenda que primeiro Deus faz uma promessa para você, e Ele condiciona a você, a tua atitude, para Ele cumprir. Mas quando você faz o que Ele manda, olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, eu agora juro por mim mesmo que aquilo que eu te prometi vai se cumprir na tua vida. Já não dependia mais de Abraão, mas de ninguém. Quem entendeu bem aqui? Ninguém no céu, na terra, no inferno ia impedir a promessa de ser cumprida na vida de Abraão. É esse estágio que a gente precisa chegar. Para que você possa falar: não tem jeito, Deus vai cumprir e acabou. Quem quer chegar nesse estágio aqui? Mas talvez a obediência foi do início ao fim. Isso demonstra a fé. E Tiago 2:23 diz assim, ó: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a minha justificação, a minha santificação, a minha salvação já estava sendo apontada por meio da fé. Então, quando você acredita na palavra de todo o coração, que você segue de todo o coração e obedece de todo o coração, é impossível Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Aleluia! O que Deus deseja é que você saia daqui hoje com fé de tal maneira que você venha obedecê-lo naquilo que Ele estabeleceu. Mas você também vai ter uma garantia. Você vai falar: eu sei que o meu Redentor vive,
E Ele já está se levantando sobre a minha causa e vai me abençoar. Quem quer dar glória a Deus no Senhor bem alto aí, amém? É isto que Deus quer para a minha vida e para a sua. Mas é importante eu ter disposição, presta bem atenção, a medida da sua fé é a medida da promessa que vai ser cumprida na tua vida. A minha fé é pequena. Então, você tem que escolher que tipo de bênção vai querer. Quem entendeu bem aqui? Amém? Agora, a promessa que Deus tem para a minha vida é grande. Então, saiba que Ele vai querer uma fé maior. Incondicional. Amém? Glória a Deus até aqui, gente. Então, o que Deus deseja para mim e para você, eu não vou me alongar mais, é que você entenda que as mesmas promessas que Deus faz para Abraão, elas caem na minha vida e na sua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos, olha só, herdeiros de Abraão, filhos de Abraão. Então, se é filho, é herdeiro. Mas só é filho aquele que é da fé. Não dá para ser filho de Abraão e herdar suas promessas se eu não tiver fé e as atitudes de Abraão. Por isso muita gente fica frustrada e se engana por causa disso. Acha que as bênçãos vão cair de maneira gratuita. Não! A salvação foi paga lá na cruz do Calvário, é gratuita, eu não posso pagar nem você. Mas as bênçãos que Deus quer derramar nessa vida, sobre a tua vida, elas têm um preço que é a tua fé e tua obediência. Estou sendo claro aqui em nome de Jesus, amado? Amém? Porque senão o malfeitor da cruz não estaria salvo. Fala com o irmão que está falando, salvação é uma coisa. Mas se você quer gozar de uma bênção grande aqui na terra, tem que ter fé e obediência. Amém ou não amém? E olha só, aqui, abre aí. É algo tão maravilhoso que Deus fala, né? A respeito da... Olha só, Gálatas 3:7 diz assim, se você quiser abrir, mas se não quiser não tem problema não, é rapidinho. Olha o que diz. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha só, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Por Jesus Cristo. Cadê? Cadê os gentios aí? Somos nós. Amém? Por Jesus Cristo. E para que pela fé recebamos a promessa do Espírito Santo. Olha só. Então nós, olha só, que coisa maravilhosa. Nós somos filhos de Abraão. E como filhos somos herdeiros da mesma bênção. Deus acreditou no mundo um nome abençoado para Abraão, Deus também vai te dar um novo nome aqui na terra. Amém? É assim que Deus faz. Ele teve promessas financeiras? Teve. Deus tem também para o povo dele. Ele teve promessa de saúde? Teve. De prosperidade? Teve. De paz? Teve. Então, tudo aquilo que era para Abraão, é para mim e para você também. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Está bem claro aqui e não tem como discutir sobre isso. Né? Olha só. Então, aí no 3:29 fala, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Conforme a promessa. Fala comigo assim, fala assim, bota a mão no seu peito assim, fala assim, eu sou filho de Abraão por Jesus Cristo. Tenho direito, pela herança, de receber a mesma bênção do pai Abraão. O diabo não quer que você entenda isso. Mas isso é a palavra de Deus, ela não pode mudar. Porque quando você não entende isso, você não lança a mão da herança que você tem. Herança é direito. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Para você ter uma ideia como é que é direito, ela não pode ser revogada, não pode mudar. Quando Abraão morre, a Bíblia... Olha só que coisa maravilhosa. Moisés, ele leva o povo até a terra prometida. Ele fala com Josué, você vai introduzir esse povo na terra prometida. Mas antes Moisés chega para o povo e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vem cá todo mundo.
né? Você imagina aquela galera toda lá e Moisés fala em alto bom som. Vocês vão entrar numa cidade que vocês não edificaram. Vocês vão morar em casas cheias que vocês não construíram. Vocês vão colher em vinhas que vocês não plantaram, beber em ribeiros que vocês não eram na terra de vocês. Mas eu estou dando essa terra para vocês, não é porque vocês são mais numerosos, são melhores, mas porque eu me agradei dos pais de vocês, fiz uma promessa a eles e vou cumprir na vida de vocês. Você entendeu que o herdeiro, ele às vezes não faz absolutamente nada, mas ele está herdando. Cadê os herdeiros de Abraão aí? Mas tem que ter fé e obediência. Aí você vai herdar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Abraão. Filhos de Abraão. E aí, o que Jesus fala? Está enfermo? Sem problema. Deus cura. Amém? Glória a Deus. Está triste? O Espírito Santo vem te alegra. Está em depressão? Ele consola. Olha só coisa maravilhosa. Restaura a família. Faz a estéril ser mãe de filho. Tudo ele faz. Tudo na promessa de Abraão. Então, olha, pega a tua promessa hoje, aquilo que você está precisando. Quem precisa de uma bênção aí hoje? A Bíblia tem bênção para a tua vida. Você vai falar, Senhor, eu creio nessa palavra. E eu estou aqui para ser abençoado em nome de Jesus. E Deus vai trazer essa bênção para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória, fica de pé em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai estar trazendo maravilhas para você. O que você veio fazer hoje aqui é Deus tirar você de dentro da tenda. Estava naquela tenda, você está orando, parece que a oração não sobe. Parece que você não está vendo nada. Até que Deus está falando para você, ei, para! Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso tudo. Glória a Deus. Deus fala para Sara, há alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Ele fala para Maria, quando Jesus vai nascer, a mesma coisa, o anjo. Acaso alguma coisa impossível para Deus? Nada. E aí eu vou falar isso para você. Alguma coisa impossível para Deus na tua vida? Ele pode tudo, todas as coisas para você. Ele vai materializar aquilo que era uma promessa, vai transformar na tua vida em nome de Jesus. Creia e obedeça. É o que Deus vai fazer para você em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. E a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Abraão ouviu a palavra. Olha, a fé veio e ele obedeceu. Você está ouvindo essa palavra que é a palavra de Deus. Então pega a fé, obedece e vai se concretizar na tua vida em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, não é? E Ele está aqui hoje para abençoar você. Eu fico feliz porque não sou eu que estou te impulsionando, estou te direcionando. É a palavra de Deus que está mostrando que é possível você ter uma vida feliz, ter um recomeço, não sei em que você quer na tua vida. É possível. Tudo é possível que crê. Primeiro creia. Os que são da fé são filhos. Quem é filho logo é herdeiro. É uma coisa puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. E aí, Caleb, ele entende isso quando ele chega lá na porta da terra prometida. Ele fala assim, eia, subamos e possuamos por herança. Por herança, porque ele sabia que ele era herdeiro de Abraão. Por isso que ele herdou a terra. E se você crer na palavra, você vai herdar a tua bênção em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar aqui cada um dos teus filhos que ouviram tua palavra, Senhor. Meu Deus, o mundo pode falar uma coisa, a nossa mente até natural, finita, pode também olhar para as dificuldades, como Abraão uma vez orou, como Sara, mas foram sinceros. Mas quando nós olhamos para Ti, o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra, meu Deus, nosso coração se enche de fé e nós entendemos que tudo é possível que crer. E nós cremos em Ti, por isso abençoa teus filhos, e que essa palavra, pelo Teu Espírito, venha encher cada coração, para que pelo poder do Espírito Santo, para que pelo poder do nome de Jesus venha alcançar a Tua promessa, que o Senhor fez lá ao pai Abraão, sobre a nossa vida de bênção, de prosperidade, de
de paz, de alegria. Sim, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos. E que cada um dos teus filhos agora traga na mente, Senhor, aquilo que precisa de Ti, de uma consolidação, de uma bênção na vida. Se recebem promessa de Deus, essa promessa pode ser cumprida. Que eles possam trazer ao altar, depositar aqui e saírem daqui na esperança e na certeza de que o Senhor vai concretizar aquilo que o Senhor determinou em nome de Jesus.